Boa noite, irmãos, em Cristo Jesus. Vamos orar, meus irmãos, pelas famílias da igreja, pelo bairro Fazentinha e também os irmãos que estão enfermos, né? Irmãos têm já conhecimento de alguns irmãos da igreja e familiares dos irmãos que estão enfermos, que precisam das nossas orações. Hoje nós vamos estudar a carta de Paulo aos Colossenses. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, pegasse a sua Bíblia antecipadamente, agora na parte introdutória, e abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, porque o estudo será baseado nesta carta e o pastor vai passar alguns versículos, né, e vamos conversar sobre alguns versículos da carta de Paulo, então, aos Colossenses. No próximo domingo, estudo número 4, quando a adversidade é a decepção, baseada em Josué, capítulo 9, de 3 a 5. A autora é a educadora religiosa, a irmã Lina Silvana. Ela é membro da Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Brasilândia, na cidade de São Gonçalo. No próximo domingo, nós teremos uma programação especial do mês da criança, com a participação das tias Antônia e a irmã Valquíria, e também o pastor vai trazer então uma palavra para as crianças, para a igreja, mas especialmente também para as crianças. Que Deus então possa nos abençoar e que o estudo desta noite possa fazer bem a sua vida, a sua família. Que Deus nos oriente, é a nossa oração. Amém. Pareça um dia calmo.
suas mãos a dor, bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Eu vim ao culto pra louvar. Eu vim ao culto pra louvar. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Olá, amiguinhos, tudo bem? Eu queria convidar vocês para assistir nosso culto. Tem encerramento no mês das crianças. Vocês não podem perder. Vamos convidar todos os nossos amiguinhos para assistir esse grande culto. Tchau, amiguinhos. Um beijo. Deus te abençoe. Tchau. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Carta de Paulo aos Colossenses. O autor, a epístola afirma haver sido escrita por Paulo, conforme o capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo. A cidade de Colossos ficava na província romana na Ásia, região que hoje faz parte da Turquia. A igreja dali não tinha sido fundada por Paulo, e pelo que parece, ele ainda não havia estado lá quando escreveu a epístola aos Colossenses. É provável que Epáfras, companheiro de Paulo, tenha sido o primeiro a anunciar o Evangelho em Colossos, conforme o capítulo 1, verso 7, que diz assim: Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, em nosso favor. Agora, ainda no capítulo 1, verso de número 12, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo todos os versículos. Daqui para frente o pastor vai citar e vai falar pausadamente para que os irmãos possam, então, acompanhar. No capítulo 1, verso de número 12, como eu disse na introdução, nós estamos estudando esta carta na noite de hoje. Diz assim, então, o verso de número 12: Dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, irmãos, o que eu quero passar para os irmãos, que Paulo, ele estava na cadeia quando escreveu esta carta. Abra sua Bíblia agora no capítulo 4, verso de número 3. Diz assim, então, o verso de número 3. Você está acompanhando, né? Então, vamos nós. E ao mesmo tempo, orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o ministério de Cristo, pelo qual também estou preso. Então, irmãos, nesta parte introdutória, nós percebemos que Paulo, então, ele exorta a oração e a sabedoria. E esse verso de número 3 diz exatamente isso. E ao mesmo tempo, orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra. Nos dias de hoje, a nossa oração deva ser a mesma, que nós venhamos orar a Deus para que o Senhor possa nos permitir, abra portas para que nós venhamos a falar então do Evangelho e das suas maravilhas. E aí então ele completa da seguinte maneira: a fim de anunciarmos o mistério de Cristo,
pela qual também estou preso. Então, as portas sendo abertas, com certeza, nós teremos a oportunidade, meus irmãos, de anunciar a Cristo Jesus. Então, quando nós falamos em portas, nós estamos não só nos referindo à porta de nossas casas ou as portas, né, que temos em nossos lares, mas também outras portas, ou seja, outras oportunidades que o Senhor possa, então, nos proporcionar. No verso 10, ainda no capítulo 4, o texto diz exatamente isso. Cumprimentando-vos, Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem recebeste instruções, se ele for até vós, recebei-o. E o verso de número 18 diz assim: eu, Paulo, cumprimento-vos de próprio punho, lembrando-me das minhas prisões, a graça esteja convosco. Então nós temos, biblicamente, conhecimento de que Paulo ele estava preso. Ele escreveu esta carta na prisão, e exatamente com seus companheiros de cela, que ele, na verdade, nós mencionamos aqui nos textos correspondentes. Então vejam os irmãos, Paulo vê o Senhor em Colossenses no capítulo 1, da seguinte forma: como ele pode, então, como que ele passa para todos nós este conhecimento, como ele vê o Senhor em Colossenses capítulo 1. Então agora, você, por gentileza, volte ao capítulo 1, que nós vamos então mencionar alguns versículos no capítulo 1. Ele vê, então, o Senhor como o Eterno. Ele é antes de todas as coisas. Veja, então, no capítulo 1, o verso de número 17. Diz assim: ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele vê também como Criador. Tudo foi criado por meio dele. Verso de número 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então está muito claro, meus irmãos, que Paulo, ele vê então o Senhor como o Criador. Ele identifica tudo que foi criado por ele. E ele diz claramente: por ele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e, consequentemente, as invisíveis. Paulo também vê, meus irmãos, a imagem de Deus. Verso de número 15. Ele é a imagem de Deus, invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele vê também como príncipe da paz. Verso de número 20. Diz então assim: e havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como que as que estão no céu. Também ele vê como o primogênito. Verso de número 18, diz assim: ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Ele fala também sobre o sustentador do mundo. Tudo nele subsiste. Verso de número 17. Mais uma vez, diz o texto: ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Também ele fala como o consumador da igreja. E o verso de número 22, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de que vos apresentar santos, inculpáveis
irrepreensíveis diante dele. Então, irmãos, nós temos aqui como Paulo vê no capítulo 1, os Colossenses, que ele fala então sobre o eterno, sobre o Criador, sobre a imagem de Deus, fala sobre o príncipe da paz, o primogênito, a cabeça, ele é a cabeça do corpo, verso de número 18, o sustentador do mundo, tudo nele subsiste, e fala sobre o consumador da igreja, no verso de número 22. Agora eu gostaria de passar para os irmãos 7 incentivos, à luz também da carta. Devemos pedir por entendimento espiritual. Veja então no capítulo 1, verso 9. Diz assim: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Como sabemos, Paulo era um homem de oração. Então, sendo um homem de oração, logo nos primeiros capítulos, ou melhor, no primeiro capítulo, logo nos primeiros versículos, quero dizer, ele fala que devemos pedir por um entendimento espiritual. Então ele diz: portanto, desde o dia que soubesse disso, nós também não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Então, irmãos, este momento de orarmos uns pelos outros, orar pela igreja, orar pelas famílias, orar pelo bairro, constantemente o pastor está trabalhando com os irmãos nessa direção. Nós devemos pensar exatamente que a oração faz parte do nosso ministério. Nós devemos internalizar o ministério da oração, ou seja, precisamos estar constantemente em oração. Devemos então viver uma vida digna diante do Senhor. Verso de número 10. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ora, irmãos, a nossa meta constante é o nosso crescimento espiritual a cada dia. Devemos estar constantemente juntos com o Senhor, junto com o nosso Deus, orando, intercedendo, com os nossos joelhos ao chão, colocando-nos diante do Senhor, para que venhamos então, meus irmãos, termos esta vida, viver desta maneira digna diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. E aí o verso de número 10 ainda fala que nós devemos produzir frutos espirituais, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quem não gostaria de crescer no conhecimento de Deus? Estamos constantemente crescendo no conhecimento de Deus. Não temos dúvida nenhuma quanto a isso. Devemos então ter por espiritual sermos fortes. E aí o verso 11 diz assim: fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhamos toda a perseverança e paciência. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, devemos sermos então espiritual. Temos uma vida espiritual. Tendo uma vida espiritual, nós seremos então fortes. Devemos então praticar a alegria. Ainda dentro do verso 11, exatamente nos leva a pensar nessa direção. Para que com alegrias tenhais toda a perseverança e a paciência. Então, irmãos, isso nos leva ao nosso entendimento que nós devemos praticar a paciência, como também praticar a alegria. Devemos sofrer com os que sofrem.
Agora vamos ao verso de número 24. Diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do meu corpo, que é então a igreja. Então isso significa dizer que Paulo ele tinha a preocupação com a igreja. Ele não aprovava o sofrimento da igreja. Ele queria ver exatamente esta igreja, meus irmãos, com toda a participação, e ele diz exatamente isso: completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do corpo, então, que é a igreja. Devemos, então, ministrar pessoas. Agora vamos nos reportarmos ao verso de número 28. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo o homem com a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então, o verso de número 29, aí encerrando o capítulo 1, diz assim: para isso eu trabalho lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Concluindo então, irmãos, o estudo do capítulo 1 da carta aos Colossenses, nós queremos então concluir da seguinte forma: Paulo ensinava que somente Jesus Cristo pode salvar. Somente por meio dele é que os pecados são perdoados. Portanto, que os colossenses continuem fiéis, tendo a sua fé construída sobre um alicerce firme e seguro, e que não vão atrás de ensinamentos inventados por qualquer um. Os ensinamentos de Paulo aos Colossenses chega até hoje à Igreja de Cristo Jesus nesse tempo. Então, meus irmãos, nós temos na Bíblia conhecimento e firmeza de tudo que está acontecendo hoje, fora escrita no passado, mas, meus irmãos, nós temos a certeza para que nós venhamos a crescermos espiritualmente, aguardando então a volta de Cristo Jesus. Então, os ensinamentos de Paulo aos Colossenses chegam até hoje à Igreja de Cristo neste tempo. Então, é neste tempo, meus irmãos, que esses ensinamentos, eles têm chegado até nós. Eles são constantes, eles são permanentes. Não são ensinamentos provisórios, mas são ensinamentos permanentes. Então, temos que continuar a dar um bom testemunho em qualquer lugar. Paulo nos ensinou, então, este bom testemunho. Cristo Jesus tem nos ensinado, ou nos ensinou, meus irmãos, esse bom testemunho. Sejamos, então, uma igreja diferente. Mas quando eu falo em igreja diferente, não melhor do que outra, mas fazendo a diferença, demonstrando amor, demonstrando paz, demonstrando segurança, fidelidade, firmeza doutrinária, bíblica e com muita alegria no coração. E aí o que diz o cântico? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz tem aquele que já conhece a Jesus. Tenhamos então os exemplos de Paulo e sigamos o fortalecimento da igreja aos Colossenses. Que Deus nos abençoe nesta noite, meus irmãos, é a nossa oração. E no próximo domingo voltamos para a glória do nosso Deus. Amém.
um Deus que não precisa do que podemos dar. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu não és um Deus criado por mãos de alguém. És um Deus que não depende de nada e ninguém. És um Deus que não precisa do que podemos dar. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono estás. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Não há nada que detenha o teu poder e o teu eterno nome nunca passará. És um Deus fiel e digno de todo o meu louvor. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Não vai mudar, não vai mudar, não vai falhar, não vai falhar, jamais irá se abalar. Não vai mudar, não vai mudar, jamais irá se abalar. Sim, tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei. É Senhor, em tudo posso ver que Deus é Senhor. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei. É Senhor, em tudo posso ver que Deus é Senhor. Bem antes de existir, tu eras o que és, um soberano Deus, princípio e um fim, potente eterno Pai, o triuno Deus, fiel, grande eu sou, cordeiro e leão.
posso